Vereador Cláudio Libardi. Presidente, de início. Presidente, de início eu queria me somar ao senhor. Fiz um pedido de informação referente à aplicação ou não da autorização da concessão de forma gratuita de água ao executivo há mais ou menos 30 dias. Essa casa debateu. Recebi o retorno, é um ofício falando, atendendo o requerimento de autoria coletiva que solicita informações, anexamos um processo administrativo. O processo administrativo tem 1.855 páginas. O azar, presidente, é que eu sou tarado e vou ler as 1.855 páginas para descobrir a resposta. Nós precisamos otimizar o serviço público. E o que acontece é a falta de respeito com quem é servidor público, mas é uma falta de respeito conosco, presidente. Eu fiz uma pergunta no meu pedido de informação e responderam com 1.800 páginas. Se não querem responder, simplesmente podem votar não quando da apresentação do pedido. Sobre água. Mas, de toda forma, presidente, eu queria tratar especial desse pedido de informação da vereadora Rose, dos agentes de endemia. Quando a gente vai tratar de otimização do serviço público, a gente tem que pensar qual é o modelo de deslocamento, aonde se encontram as pessoas e, mais do que isso, qual é o nosso objetivo de atender. Todos sabem que a dengue, infelizmente, tem tomado a nossa cidade, vereadora Rose. E o que nós fazemos? Colocamos todos os agentes de endemia no centro, colocamos um prédio novo, e vou tratar especificamente disso, que o município tem uma despesa mensal com aluguel significativo, quando poderia fazer investimento público, disponibilizar para os diretores fazer investimento nas escolas. Hoje nós gastamos mais de 6 milhões de reais por mês em locações, então é um tema que nós precisamos tratar. Mas, mais do que isso, nós colocamos esses trabalhadores em centros muito distantes. Por exemplo, quem tem que atender o Canyon, bate o ponto em cima da Sorvelândia do centro, depois pega o ônibus e vai até o Canyon. Daí ele chega no Canyon às 9 da manhã, faz a verificação até às 10 tem que pegar o ônibus e voltar. Se a Codeca, que é uma empresa pública, pensa isso e coloca sedes regionalizadas para varrição, por que o município não pensa isso e coloca sedes regionalizadas para aqueles trabalhadores que atendem os bairros, em especial os mais distantes, levando em consideração que os agentes de endemia dependem de ônibus? O que falta, com todo o respeito que eu tenho pelo prefeito Adiló, é gestão pública. É simplesmente nós pararmos e pensar. Se a gente tem hoje um contrato de 40 horas semanais e esse contrato tem 16 horas trabalhadas e 24 horas no transporte, vereadora Rose, falta gestão pública. Tem que regionalizar o atendimento dos agentes de endemia e, mais do que isso, nós temos que pensar a saúde de forma regionalizada. Não adianta, porque toda vez que a gente promove um investimento desnecessário desse modelo, e a mesma coisa com o modelo das matrículas, que é realizado de forma distante, a gente o pega e acaba expendendo com o transporte. E é a mesma coisa que acontece com os agentes de endemia. Obviamente, votarei de forma favorável, vereadora Rose, mas eu acredito que o problema é muito maior do que simplesmente aprovar ou não a lei, que nós temos prazo de 30 dias para Vossa Excelência apresentar o parecer, para a Comissão de Constituição e Justiça apresentar o parecer, que apresente-se dentro dos prazos, e aqui nós respeitaremos os prazos. Mas, mais do que isso, o que nós precisamos mesmo é que seja gestionado a questão da regionalização do atendimento, porque senão, vereador Daniel, nós gastamos muito tempo nesse deslocamento e, de forma simples, deixa de ser efetiva a contratação. Não adianta a gente contratar e não pensar a forma de atuação como tratou o vereador Rafael Bueno, mas parabenizar o senhor, que eu tenho achado uma profunda falta de respeito. De nada adianta nós aprovarmos esse requerimento da vereadora Rose Frigeiro e da vereadora Estela e retornar essa casa 3.000 páginas que ninguém vai entender nada. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Com a palavra.